Podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós estamos conversando com pessoas que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. São brasileiros que estão empreendendo fora do Brasil e eles têm muitas histórias para contar. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa tá começando. E esse episódio que tá incrível, ele já merece um like, então vai lá, já dá o seu like, já faz o seu comentário aqui no canal, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E hoje, com uma grande novidade, esse episódio começa como uma nova fase no O de Casa Podcast. Estamos recebendo agora apoiadores. Sim, temos apoiador para este episódio e para os próximos, se Deus quiser. É a Mavieira Consultoria, que foi responsável pela produção de moda e styling deste episódio. Olha como estamos. Totalmente diferentes, né, Fê? Gente, dá uma olhada se fez diferença ou não fez diferença. Total, estou amando essa nova apoiadora do canal. E não é só isso, não. Os ouvintes do O de Casa também têm um presente. Um cupom especial com 20% de desconto para o serviço de análise de coloração pessoal oferecido pela Marina. Então, gente, esse cupom é super incrível, tem que correr porque ele é por tempo limitado e aqui na região de Detroit, Michigan, por enquanto, porque esse trabalho é oferecido presencialmente, mas em breve a Marina já está pensando em maneiras aqui de fazer um serviço online, né? Então, vamos aguardar aqui, mas corre lá, pega o cupom O de Casa Podcast. Isso mesmo, então aciona a Marina no @Mavieira Consultoria no Instagram, manda um direct, marca tudo com ela, corre. Mas, ô Fê, eu tô super curiosa para conhecer um pouco mais, a gente já tem aqui na prática, né, um pouco como funciona o trabalho da Marina, mas eu fiquei super curiosa para conhecer um pouco mais, você já conhece? Eu conheço e eu preciso dizer que é incrível, gente. Super vale a pena, assim, mudou a minha vida e não complicou, facilitou e melhorou, como vocês podem ver. Eu acho que melhorou, né? Sim, melhoramos. Então. Agora, para eu falar sobre o trabalho, eu acho que a gente pode fazer melhor. Em vez da gente falar sobre esse trabalho de coloração, que é uma coisa tão incrível, vamos convidar quem entende do assunto para falar, né? A própria Marina. Então, eu vou trazer aqui as credenciais dela. Marina Vieira é consultora de estilo e styling, formada em publicidade e propaganda. Também é formada em consultora de estilo por nomes renomados no Brasil. Ela é paulista e paulistana. Morou em São Paulo até os 31 anos, quando conheceu seu marido e se mudou para a Alemanha. E depois para os Estados Unidos, onde vive há 10 anos. Atualmente aqui em Michigan. Marina, seja muito bem-vinda ao O de Casa. Olá, meninas! Que prazer em participar. Fiquei emocionada com toda essa apresentação. Vocês não melhoraram, não. Vocês já são lindas por essência. O que a gente fez? O que a gente fez? A gente só fez com que vocês enxergassem, né, aquilo que valorizaria mais ainda a beleza de vocês. E eu fiquei muito feliz que vocês se abriram para essa nova experiência. E também estou muito feliz de ser uma nova apoiadora do podcast. E outra coisa, parabenizar vocês pelo podcast, né? Por essa iniciativa de trazer informação para as pessoas, de conectar as pessoas, né? De deixar a gente um pouquinho mais próximo do Brasil e de tantas pessoas também aí que mudaram as suas vidas, né? Estão recalculando as rotas aí e que sejam exemplos para a gente. Isso mesmo, Mar. A gente vai falar muito sobre isso, tenho certeza que assunto não vai faltar. Mas, para começar todo episódio, a gente pede o convidado que traga uma música brasileira que o inspire.
Conta pra gente aí, o que você trouxe? Gente, essa pergunta é difícil, viu? Porque a música, ela sempre fez muito parte da minha vida, né? Em vários momentos. E até mesmo quando eu morei sozinha lá no Brasil, ou com algumas amigas, a gente saía muito, a gente ia dançar muito, né? Então, a música popular brasileira, especificamente, ela sempre foi muito presente na minha vida. E essa pergunta eu queria associar um pouco ao meu trabalho, né? Porque ela, querendo ou não, a música é a inspiração tanto para a gente no pessoal e acredito que também possa ser no profissional. E trazendo algo relacionado à minha profissão, eu traria uma música que foi feita pela Rita Lee, pela Zélia Duncan, que chama Pagu, que foi uma homenagem à Patrícia Galvão, que é uma escritora e jornalista, que na época ela era uma pessoa muito à frente de seu tempo, ela lutava pelas questões da mulher, né? Ela sempre foi sempre tinha um lado feminista muito forte. Então, essa música, para mim, é uma declaração de liberdade, de resistência, de quebra de estereótipos, principalmente para as mulheres, né? Que elas sempre são vistas mais com uma questão de hipersexualidade ou até mesmo são subestimadas, né? Então, essa música, para mim, ela celebra uma força feminina, uma individualidade, né? Confronta certos padrões de beleza que eu acho que atualmente a gente tem que, né? Trazer isso com mais força. E para mim é um hino. Então a música Pagu para mim é uma grande inspiração e que as mulheres também possam se inspirar com essa música. Ai, que legal. E Rita Lee, né? Quem não se inspira com Rita Lee? É muito legal porque a Rita Lee escrevendo uma música em homenagem a uma pessoa que, querendo ou não, é uma inspiração, e a Rita Lee, ela tinha muito disso também, né? Sempre muito revolucionária, sempre muito à frente de seu tempo, trazendo sempre pautas muito importantes, né, nas suas letras. Então, eu acho que foi um casamento muito perfeito. Que lindo, eu sou muito fã dela. Adoro. E vai fazer parte da nossa playlist, né? Você sabe que a gente tem uma playlist no Ai, Spotify, Inspirações, adorei. onde a gente vai incluindo as inspirações que os convidados vão trazendo aqui no De Casa. A playlist tá incrível, né? Assim, só tem coisa boa, Nossa, só. Olha, quero ter, porque é legal, né? Eu não sei, né? Tem algumas plataformas de áudio que a gente consegue puxar e compartilhar essas playlists, então também quero, também sim. estou aqui, Sim, eu sim. também quero. Afinal, né, a gente aproveita também para conhecer músicas novas, né? Novas músicas, então é muito legal. Sim, é. E é muito legal, né? Porque quando a gente traz essa música de inspiração, conta tanto sobre nós, né? Sobre as pessoas, sobre a maneira de ver o mundo, sobre aquilo que está acontecendo no momento. Então, super vale a pena. Exato. Mas, Má, antes da gente entrar aqui nesse trabalho tão incrível que você Ah, faz, conta um pouquinho sobre você, como que você chegou aqui nos Estados Unidos, o que você fazia antes, então, só para a gente te conhecer melhor. tá. Então, essa pergunta eu vou tentar ser sucinta, porque a jornada é um pouco longa, mas vamos lá. Então, eu sou formada em comunicação social pelo Mackenzie, mas eu nunca exerci realmente a profissão de publicitária. Eu acabei migrando para a área de produtoras de vídeo, que foi aí que eu comecei a ter mais contato com publicidade, ali mais para a área de TV, cinema e teatro. Continuei trabalhando com isso até conhecer o meu esposo, que na época, em 2014, morava em Barcelona, e ele veio passar um final de ano aqui no Brasil, uma questão de 15 dias. E aí acabamos nos conhecendo por um aplicativo de namoro na época, nos conhecemos e começamos a ter ali um relacionamento. Namoramos um ano à distância, nisso eu ainda trabalhando aqui no Brasil, lá no Brasil, no caso, e nesse um ano, idas e vindas, a gente se vendo, tal, não sei o que, decidimos que precisaríamos, né, dar ali um jeito na situação, ou ele vinha ou eu ia. Como eu já tinha muito essa vontade, sempre fui uma pessoa mais desprendida, falei, eu vou, não tem problema, fica aí. E a gente estava passando no Brasil, bem naquela época, 2015, acho que teve uma crise no Brasil, e aí muitas pessoas perdendo emprego e tal. Eu falei, não, garante aí, e qualquer coisa, eu ainda tinha um emprego garantido, mas eu falei, qualquer coisa eu me mudo. Então eu fui, né? E aí, nesse meio tempo, ele acabou mudando de emprego, então de Barcelona a gente foi direto para a Alemanha. Moramos na Alemanha durante um ano, e aí nesse ano eu comecei, putz, o que eu vou fazer?
porque eu precisava estudar o alemão lá também para poder exercer qualquer profissão, mesmo que não fosse a consultoria. Para trabalhar no mercado lá, eu precisaria fazer o alemão. Então, além de estudar o alemão, eu fiquei sempre ali. O que eu posso fazer, né? Que eu carregue o meu conhecimento, mas que eu possa fazer por mim mesma, lá fora. E muitas amigas, às vezes, chegavam lá no Brasil e falavam, nossa, Má, me dá umas dicas aqui, você se veste bem, aí me presta essa roupa que tem no seu armário, me ajuda a me vestir, me ajuda a fazer uma compra, eu estou precisando de uma peça específica, tal. E aí, nisso, foi vindo, eu já trabalhava com isso na TV, né, nas produtoras, então foi surgindo a vontade de trabalhar com a consultoria de estilo, e eu comecei a estudar, comecei a me especializar com cursos online. Quando eu ia para o Brasil, eu fazia esses cursos de uma forma presencial, e foi a forma que eu, né, consegui trabalhar fora do Brasil, né, com minha autonomia, com o meu conhecimento, começar a prestar esse tipo de serviço. E aí ficamos na Alemanha por quase 2 anos, e foi aí que viemos para Michigan em 2017, nos Estados Unidos, aqui em Michigan. Foi quando nos mudamos e estamos aqui até hoje. Então, até hoje estou aqui exercendo a profissão de consultoria de estilo, né, de consultora de estilo e styling também, sempre me especializando e sempre buscando novas ferramentas e novos conhecimentos. Nossa, que trajetória, né? E quando você fala assim, é, e quando você fala assim, mas eu me formei, eu não trabalhava com publicidade, fui trabalhar com produção, mas eu acho que tem tudo a ver com o que você exerce hoje, porque uma coisa complementa a outra, né? Então, assim, você fazer uma produção de arte de um cenário ou de alguma coisa, é muita coisa que você tem que prestar atenção. Então, não que todas as pessoas, imagino que nem todas as pessoas têm essa facilidade de trazer essas duas profissões para um nicho só. E eu achei, assim, que encaixou perfeitamente, inclusive no seu perfil, né? Assim, pelo que a gente já te conhece um pouco, as pessoas ainda não te conhecem, como a gente já conheceu um pouquinho mais, mas eu acho que isso traz essa leveza que você... Bom, eu já estou até antecipando um pouco, mas essa leveza que você traz quando você exerce a sua profissão, que a gente teve a oportunidade de sentir um pouco, né, Fê? Eu acho que tem a ver propaganda, publicidade, eu vejo que é a arte de mostrar, né? Então, independe do que a gente está mostrando, né? A gente pode estar mostrando um comercial de leite ou mostrando a beleza de uma pessoa, né? Então, eu acho que como você coloca dessa forma... Exatamente, eu acho que é aquilo, né? É você, independência, né? Se eu estou fazendo uma peça publicitária ou então vestindo alguém que nem a Fê falou, né? É um olhar artístico, né? É um olhar, a gente estudou aquilo para ver como que aquilo ficaria bom no cenário, como que aquilo se dá na combinação de cor, os formatos, né? Como que a gente vai visualizar aquilo na câmera posteriormente. E a gente acaba, né, trazendo a nossa imagem, trabalhando a nossa imagem da mesma forma, né? Onde no styling, por exemplo, a gente pode construir um personagem, ou a gente pode vestir a pessoa dela mesma, né? Mas sempre carregada do conhecimento para trazer também o que a pessoa gosta, não só aquilo, né? Não é uma imposição, né? É aquilo que você gosta, é aquilo que fica legal nas suas proporções, como se a gente estivesse fazendo também, né? Essa analogia a um cenário de uma propaganda, de algo onde a gente se atenta aos detalhes, às formas, né, às proporções. Então, isso tem muito a ver, tem essa ligação, é muito bacana. Eu queria entender, assim, como... claro, você já tem o bichinho, né, a formiguinha aí dentro de você sobre esse assunto. Mas o que te fez, assim, o que te inspirou depois que você chegou aqui em Michigan, né, e falou assim, não, eu quero entrar nessa seara mesmo, eu acho que é por aqui. O que te fez querer ser esse profissional fora do Brasil? Então, primeiro, na verdade, a consultoria ela até começou a surgir aqui nos Estados Unidos, né? Até também a coloração e a consultoria em si. Mas eu acho que independente, até a gente pode estudar os mesmos conceitos, ter uma bagagem parecida, mas também tem o olhar do profissional, né? Muito do que ele carrega culturalmente e da sua energia também, da forma com a qual ele atua.
Então, eu acho que a minha vontade de trazer primeiro, eu amo trabalhar com isso, eu amo poder trazer essa informação, né, essa autonomia para as pessoas se vestirem após passarem pelo processo de consultoria comigo, né? Eu gosto que as pessoas entendam para que elas tenham essa autonomia para viver sem mim, né? Sem essa ajuda, né? Sem esse trabalho por trás. Vocês consigam andar com as próprias pernas. Mas acho que a minha vontade foi muito de trazer um pouco desse meu olhar, né? Muitas vezes, quando eu chegava aqui, as pessoas elogiavam o que eu estava vestindo, ou, né, seja uma peça de roupas, né, ou sapato. Nossa, de onde que é? A gente falava, é do Brasil. Ai, do Brasil, não foi aqui, porque realmente a gente também tem muitas coisas no Brasil que são diferenciadas, né, que tem um diferencial, tem, né, um borogodó diferente. Então, trazer um pouco esse meu olhar, a minha cultura, a minha vivência, o estudo com profissionais da área lá no Brasil. Então, trazer um pouquinho disso e poder enaltecer a beleza da mulher, trazendo esse meu conhecimento, foi o que sempre me moveu, sabe? Ver essa transformação, ver as pessoas que passam pela consultoria realmente conseguirem se enxergar daquela forma que tanto desejavam, sabe? E que às vezes não sabiam como fazer. E às vezes não são grandes transformações, são pequenos ajustes, né? Aquele olhar de fora diferente, não viciado. Então, tudo isso veio e me trouxe essa empolgação sempre para trabalhar com as mulheres por onde quer que eu passe, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja aqui. E é isso, eu vi aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, em Michigan, que é um local um pouquinho mais. A gente não é um Chicago, não é uma Nova York, a gente tem um pouquinho de limitação, seja também de lojas, ou até mesmo informação aqui para as pessoas, as pessoas ainda se vestem um pouco bem casuais, né? Então a gente consegue ver de tudo. Uma pessoa que se veste bem casual não é, a mesmo. gente consegue ver. Essas até foram umas curiosidades, coisas que foram aos poucos aparecendo, vendo pessoas que, assim, acordei, coloquei o meu Crocs, desculpa, falei uma marca aqui, mas um sapato confortável e fui levar o meu filho na escola, fui ao mercado, né? Fui fazer os meus errands do dia. E isso, querendo ou não, me dá uma agonia, porque às vezes a gente sabe que a pessoa, o potencial dela vai muito além daquilo, mas às vezes é ali na rotina, foi engolida, né? E foi o que deu para fazer. Mas a gente, independente dessas pessoas que foram engolidas pela rotina, que precisaram, né, sair dessa forma, a gente vê pessoas que elas se vestem assim mesmo, né? Mas é o que eu falo, até mesmo para a gente estar confortável, para a gente estar em casa, com a nossa roupa de casa, eu brinco, eu falo, a roupa de casa da gente tem que ser aquela roupa de casa que a gente consegue abrir a porta sem passar vergonha se alguém tocar a campainha. Ou que a gente consegue só colocar um sapato e ir numa farmácia, ir a um mercado sem ter que correr. Né? Peraí, preciso trocar de roupa, E trocar de sair, roupa. preciso trocar de roupa porque eu preciso atender uma porta. Então, assim, eu não vou dizer que é um descuido, sabe? Mas é um pouquinho disso. É a gente pensar na gente mesmo e não no outro, porque a partir do momento que você está trocando de roupa por causa do outro, você já deixou de pensar em você. Então, é o vestir para você. Você falou uma coisa muito legal. Primeiro que você falou sobre um aspecto cultural que aqui é gritante, né? Então, assim, se as pessoas tirarem o pijama para ir no supermercado já é um avanço, né? Porque o que a gente vê de gente de pijama no supermercado, meu Deus, né? Mesmo. E tem um certo, eu não sei se é essa a palavra, mas assim, é um descuidado assim com a sua aparência pessoal, né? Porque aqui, como as pessoas, cada um vive sua vida, ninguém fica reparando um no outro e tal, então você fala, então eu posso sair de qualquer jeito, que tá tudo bem, sair, não tem problema nenhum você fazer isso, né? Mas eu lembro quando eu era criança, minha mãe, eu gostava muito de ver esses livros de princesa, né, e príncipe e tal, não sei o que, né? E aí, um dia eu tinha que ir na padaria comprar pão pra minha mãe, né? Aí, não sei o que ela falou, que eu falei assim, quem sabe eu encontro meu príncipe lá. Aí minha mãe falou assim, você pode até encontrar, mas vestida desse jeito, acho que ele não vai te matar. É muito doido, é isso mesmo. É tipo isso, né? Tipo, né?
ok, o príncipe pode estar lá, mas aí ele vai me ver daquele jeito e falar, né? Ó, assim, eu vou falar pelo outro lado. Eu sou uma pessoa que eu prezo pelo conforto. Uhum. Então Eu também, eu sou a pessoa do pijama, do cabelo pra cima. Eu brinco. Outro dia eu tirei uma foto para umas amigas minhas. Eu tava voltando do acampamento, eu voltei sozinha, dirigindo e tal. Aí eu tirei uma foto antes e mostrei pra elas. Falei, olha isso aqui, tô de pijama, cabelo pra cima, copo de café na mão, virei americana. Bem americana. É uma coisa que parece que a gente absorve, né? A gente isso quer dizer. também, né? Então a gente, além da gente se inspirar muito, né? Que eu até falo na consultoria, para a gente não olhar só para os nossos gostos mesmos e ficar presa a gente, é olhar ao redor, né? Porque o que está ao redor inspira muito a gente. A gente tem que aprender a olhar um pouquinho mais. E a gente é engolido, às vezes, pelo meio em que a gente está, e a gente, sem perceber, às vezes, a gente vai se tornando um deles. E tem que, né? Não que isso seja uma coisa ruim, não estou falando nesse sentido, só que é perdendo um pouquinho da nossa essência. E eu acho que é isso que a gente não pode deixar que aconteça com a gente. Exato, porque assim, realmente não tem problema nenhum, mas aí a gente percebe essa questão cultural, né? Como, e eu fiquei pensando nisso depois da última conversa que a gente teve, como que o individualismo aqui nos Estados Unidos, ele grita até nesse momento. Porque se a pessoa não se preocupa em se vestir, ela não está preocupada com o outro, ela está preocupada com ela mesma, é o que a Fê acabou de falar, totalmente individualista. O que, por um lado, é bom, sempre tem um lado bom e um lado mais ou menos bom, né? Mas no Brasil, a gente está acostumado com outra coisa. A gente vai na rua, a gente quer colocar um sapato legal. Se vai no centro da cidade, que geralmente tem as lojas e tudo, você já vai mais arrumada. Se você for ao shopping, então, tem que botar um salto. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Do jeito que você estiver, as pessoas... Bom, aí talvez eu esteja sendo... olhando só para o meu lado, mas eu tenho a sensação que as pessoas não estão nem aí. Elas vão conversar com você ou te tratar bem, independente da roupa que você tiver vestida. E a gente talvez aprendeu no Brasil que você precisa estar composta, né, para que o outro te enxergue. O que eu também acredito, porque né, eu acho que tem que ter um meio termo. Sim. Né? E assim, a gente entender, desculpa te cortar, Clara, mas eu acho que a gente entender também que tudo que a gente traz e insere na gente, e até mesmo o que a gente fala, é a nossa imagem, né? E a roupa é aquela imagem sem a gente precisar, né? É o que a gente está transmitindo uma informação ali sem a gente precisar dizer uma palavra. Então, você sai de casa, você nunca sabe quem você vai encontrar, o que vai acontecer com você ali. O seu príncipe, exatamente. Não é? Então, assim, é só para a gente entender que, por exemplo, quando a pessoa olha para você, a cor é uma das primeiras coisas que ela vai enxergar, a modelagem do que você está vestindo, como que aquilo está composto. Então, já é um não diria um pré-julgamento, já é um preconceito de como que será que é aquela pessoa. Ela está bem colorida, então talvez ela seja uma pessoa mais extrovertida. Ela está hoje mais com as cores mais neutras, um pouquinho mais profundas. Talvez ela seja uma pessoa um pouco mais introvertida, um pouco mais séria. E isso facilita a gente até chegar a trocar uma conversa, como a gente vai abordar alguma coisa, como a gente vai se comportar. E assim, é possível a gente desfazer uma imagem que não ficou muito legal ali no início, é possível, mas ela dá mais trabalho, né? Então, se alguém olha e te conhece, você estava toda lá, né, meio desleixada, colocou aquela roupa que deu naquele momento, a pessoa vai conversar com você pela primeira vez, talvez ela vai ter uma imagem que depois ela só vai refazer uma outra imagem sua num segundo encontro, quando ela vai realmente fazer a conexão daquela pessoa, do falante, com a imagem. E aí ela vai começar a entender, tá, então peraí, a Clarice, a Fê, elas não são aquilo. Naquela vez eu encontrei com elas estavam assim, então tá, então hoje faz uma ideia, faz uma conexão diferente. Então por isso que é legal a gente sempre pensar com intenção no que a gente vai estar vestindo, no que a gente traz, porque é um complemento do interno com o externo, e isso tem que estar sempre em comunicação para a gente passar a mensagem. E uma outra coisa
Desculpa. Imagina. Uma outra coisa que tem a ver é que, assim, a gente vê muito aqui, os americanos, eles, como tudo, aqui eles não têm muito meio termo, né? Ou é uma coisa ou outra, né? Ou então eles estão vestidos assim, né? Com pijama e tananã. Ou eles estão super na estica, com, não é? Com uma roupa mais formal, principalmente no domingo de manhã, quando vai na igreja, você vê vários, né? Várias pessoas vestidas assim. E no ambiente de trabalho também, assim, para fazer entrevista de trabalho, né? Impecável, assim. Mas assim, você vê que é formal, é bonito, passa uma boa impressão, mas é padrão. Hum. E eu acho que a gente, enquanto brasileiro, a gente consegue colocar uma boa aparência sem ser padrão, Sim, entende? porque eu Porque acho que tem está uma mais na essência da criatividade. gente. A gente gosta de se vestir bem, a gente Isso. gosta de trazer essa imagem, né? A gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser notado de uma certa forma pelo quem a gente é, né? Então, eu acho que vestir isso é um carinho com a gente, né? É um carinho aquele dia que a gente não está muito bem, que a gente está mais baixo astral. Se você já veste uma roupa legal e se olha de um jeito diferente, nem não precisa passar uma maquiagem, um batom que seja, já dá aquele up, né? A gente já consegue trazer uma energia diferente. E isso realmente faz uma diferença no nosso dia a dia. Faz muita diferença. E eu até complementando, eu cheguei até a ver um moço também, que ele tem um Instagram, eu até esqueci o arroba dele, o nome, mas ele é um americano, acho que ele é localizado no Brasil, e ele faz muitas comparações também entre americanos e brasileiros. E uma delas, ele estava num shopping falando, comentando como os americanos, em comparação com os brasileiros, se vestiam. E aí ele mostrou uma das imagens que era um moço que estava no shopping carregando uma sacola, foi lá, não sei, fazer suas compras ou passear, e ele estava com uma calça de alfaiataria, uma camisa, um sapato, e aí esse moço em questão comentou, falou, nossa, por exemplo, olha ali, o brasileiro para se vestir no shopping parece que ele vai fechar um negócio no Wall Street, porque realmente, às vezes a gente até para ir no shopping, a gente pensa, né, é um momento legal de lazer, eu quero estar bem, eu quero estar bem apresentável, é um momento de alegria entre a minha família, os meus amigos, então é um momento de celebração se vestir também, né? Então foi legal essa comparação, eu quis dividir aqui com vocês também. Bom, só colocando uma coisa curiosa, eu fui fazer uma viagem e eu estava no hotel e, gente, eu desci para tomar café da manhã, aqui nos Estados Unidos, para tomar café da manhã. Aí desceu uma família, todos de pijama e o mesmo pijama combinando. Então, a mãe e o pai estavam com um pijama de era a calça e a blusa, né? E tinham duas filhas e um filho. Mas assim, adolescente, já devia ter uns 15, as meninas, sei lá, 14, 15, grandes. Elas tipo de camisolinha, baby doll, assim, sabe? Tudo na mesma estampa. E o menino de shorts e camiseta, mas era a família toda, assim, na mesma estampa no café da manhã do hotel. Eu falei, nossa, gente, muito original isso. É aquilo, é você se investir, né? Se vestir com intenção. Por exemplo, você vai para Disney. Você pensa, se eu estou indo para Disney, o que eu quero vestir? Eu quero ter vestido alguma coisa que tenha ligação. Então, às vezes, você vai procurar uma camiseta que tenha ligação, você vai botar as orelhinhas, você vai fazer um look mais cômico, mais gostoso, né? Ali, às vezes, vai estar sol, então você não vai vestir uma calça, você vai vestir mais uma bermuda, um short, um boné, um chapéu. Então, assim, é tudo intencional. Então, quando a gente se veste, a gente sempre pensa, como que vai ser o meu dia? Para onde eu vou? Eu vou ter vários compromissos, eu não vou conseguir voltar em casa para me arrumar. Como que esse look consegue permear por todas essas atividades do meu dia? Eu mudando, às vezes, um detalhezinho ou outro e já transformando esse look de dia para um look de noite. Então é isso, até mesmo essas pessoas que se vestiram para ir ali tomar o seu café da manhã, se vestiram de alguma forma com uma intenção. Não sei qual foi. Sim, talvez foi de chocar, chamar atenção, ou dizer estamos, né, somos desencanados e tal. Mas é isso, a gente sempre pensar que tudo que a gente está vestindo transmite informação e transmite mensagem. E é isso, cada um, né, a gente não está aqui para julgar, né, a gente está aqui ao contrário, para trazer informação,
né, como eu e como vocês, e cada um tem o seu livre-arbítrio para usar e seguir da forma que for. Mas é muito legal a gente entender que se vestir não é só para os outros, é para a gente prioritariamente, primeiro. né? Omar, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o serviço que você prestou para mim, de análise de coloração pessoal. Nós fizemos algumas imagens, né, durante o processo, e eu vou colocar essas imagens aqui para o pessoal ver como é bacana isso, mas explica um pouco sobre do que se trata. E eu queria também deixar a minha percepção, né, como a pessoa que recebeu esse serviço, né, o que mudou, quais são os cliques, mas daí você primeiro explica e depois eu trago a minha visão. Combinado. O processo de análise de coloração pessoal é um processo onde a gente faz uma análise através de tecidos coloridos. A gente faz uma análise quais cores melhor harmonizam com a sua beleza natural. Então, a gente vai analisar temperatura da cor, a gente vai analisar a intensidade e profundidade dessas cores em relação à sua beleza. Então, a gente vai fazendo esses testes, né? Vai colocando cores de profundidade, intensidade e temperaturas diferentes e vai vendo quais delas melhor harmonizam com a sua beleza. Então, esse teste é muito legal porque a gente acaba tendo, eu falo, não é um teste que é para bloquear a gente a partir do momento que a gente descobre a nossa cartela. Não é para enrijecer a gente e fazer, não, falar agora, nossa, eu só posso seguir as cores da minha cartela. Não. Eu acredito na análise de coloração pessoal como uma ferramenta para agregar, para trazer maior conhecimento e para a gente ter uma autonomia maior do que quer ou não vestir e usar e saber o que valoriza a gente. Então, mesmo que tenham cores ali na sua cartela, após você descobrir que que você não gosta, que você não tem tanta familiaridade, vai para outras, usa outras que não fazem parte da sua cartela, usa na parte de baixo e deixa para essa parte aqui de cima, que é a parte que está relacionada mais próxima ao seu rosto, que é a parte que a gente tem que se preocupar mais, seja nas cores, seja nos acessórios, na maquiagem, na tonalidade de cabelo. Tudo isso a gente aprende na análise de coloração pessoal para ajudar a favorecer mais a nossa beleza natural. Muito bacana. Então, eu passei pelo processo e, enfim, eu primeiro achei super personalizado, achei muito legal, né? Essas trocas de cores, essa forma, esse olhar. E, para mim, é mais uma ferramenta de autoconhecimento também, assim, sabe? Porque, claro que você meio que já sabe aquilo que fica bem em você e aquilo que não fica, né? Mas você não tem o conceito, né? Então, vai meio no feeling. Eu, pelo menos, me senti assim, para comprar roupa, acho que esse ficou bom, acho que ele ficou bom, mas eu não tinha um conceito por detrás disso. Quando você já sabe quais são as cores que te favorecem, fica mais fácil, né? Na hora que você, principalmente quando você vai numa daquelas lojas que é separado por cor, você já vai no lugar certo, assim, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é a combinação, que também pode ser não um problema, assim, às vezes é difícil, né, de você combinar cores e ficar bom e tal, então a cartela, ela já traz, assim, as combinações, então fica mais fácil, né, mesmo que você vai comprar na internet, então eu preciso de uma peça, parte de cima dessa cor, e a cor que combina, complementa, é a de baixo da outra cor, também ajuda, eu acho que deixa mais prático, né, essa coisa de procurar roupa e se vestir, dá menos chance de erro também, né? Porque quantas vezes a gente compra uma coisa e, nossa, nada a ver, né? Na hora parecia que ficou legal, mas aí você leva para casa, você nunca consegue usar aquela peça. Não acontece então, isso? Então, eu achei... Desculpa, Clara. Eu ia falar da minha parte, porque assim, eu não passei por esse processo ainda. Né? Ainda. Mas eu já consigo sentir a diferença, porque a gente conversou no off, a gente teve uma entrevista com a Marina também para a produção do episódio, e eu vou te falar de como eu me senti. Coincidiu com uma limpeza que eu fiz no meu guarda-roupa. Eu doei muita coisa, muita mesmo. Eu estava praticamente sem roupa, e
mas foi interessante eu conseguir perceber o que eu tenho, como usar e como eu me abrir também para receber o novo. Sabe? Porque às vezes a gente quer ir no cômodo, no que é mais fácil, no que é mais rápido, no que é mais prático. E isso que a Fê falou, de você já ter ali as combinações, isso te facilita. Isso traz o comodismo, porque às vezes a gente tem a sensação de que se vestir é muito demorado, é muito burocrático, tem que pensar demais. Mas realmente, se você tem ali um conhecimento, você consegue sobressair. E uma coisa que eu, de longe, né, eu queria dar esse depoimento, é como eu me senti confortável com a conversa com a Marina, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito aparecida, eu sou uma pessoa muito pra frente, assim, no sentido de me vestir mesmo, de me comportar, né? Cabelo colorido e tal. Então, eu sempre fico com receio da pessoa querer me podar. E eu sou sagitariana. Então, assim, a Marina é simplesmente uma pessoa que te coloca no colo e te fala assim: seja você, eu só vou te dar algumas coisas para melhorar quem você é. Ela falou isso no início, mas eu queria falar mais, porque, Má, isso faz toda a diferença no seu trabalho. Eu realmente gostaria que muita gente tivesse essa oportunidade, sabe? Porque eu não vou falar muito disso agora, que a gente vai falar um pouquinho na frente. Porque eu acho que isso tem muito a ver com o ser imigrante, sabe? Esse colo que você deu pra gente é um colo diferente, sabe? E eu acho que é isso, né? A gente está passando, as pessoas passam por tantos movimentos na vida, né? Por tantas mudanças, ainda mais a gente que está aqui fora. As pessoas que estão lá no Brasil acham que às vezes a gente está aqui, está vivendo uma vida de rei, não só por às vezes ganhar glamour, né? Mas esquecem que tem outras partes muito importantes para o ser humano que fazem falta. E eu acho que quando a gente para um pouquinho, olha, vira esse olhar para dentro, né? E se preocupa um pouquinho com a gente, seja numa transição de carreira, seja num momento de vida aqui que a gente está se adaptando às novas mudanças, a uma nova cultura, isso ajuda a dar né, aquela força, aquele impulso, né? A gente a melhorar a nossa autoestima. Então, eu acho que é isso. O trabalho da consultoria, ele nunca deve ser uma imposição, por exemplo, do meu gosto, ou um certo, ou pode ou não pode, isso é certo ou não. Não. É você vir aqui como um profissional que você estudou para trazer ferramentas e trazer conhecimento e unir tudo isso ao gosto da pessoa, à rotina dela, às necessidades dela, às intenções de imagem dela, que vão ser diferentes de outros, né? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração, porque senão a gente acaba vestindo um personagem e não quem a gente é mesmo de verdade. Então, a Clá gosta de usar o cabelo dela dessa cor, faz bem, é uma autoestima para ela, ela gosta de se visualizar daquele jeito, é uma marca de estilo dela, é aquele pontinho que marca, né? Se você encontrar alguém ali de costas, um cabelo rosa, você já vai pensar, putz, eu acho que é a Clá, né? Chega, aquele, né? Então, assim, vai tirar isso que é um ponto seu, chave, em que as pessoas te visualizam, que as pessoas te reconhecem, sabe? Então, isso é tirar a nossa essência. Então, a consultoria ela só tem que vir para agregar e para trazer esse olhar novo e esse conhecimento, mas nunca para impor nada. Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar, eu gosto de conversar com as pessoas, entender o background dela, de onde elas vieram, o conhecimento, para a gente colocar tudo isso no vestido também, que isso seja inspiração para o vestido. Eu acho que também funciona como um momento terapêutico, sabe? Principalmente para os imigrantes, que é isso mesmo, assim, aqui você tá começando de novo, você é ninguém, as pessoas não te conhecem, você se sente um peixe fora do aquário, né? Tem tudo isso envolvido, né? Mas quando você se empodera, né? Você se lembra de quem você valoriza aquilo que você é, então você sai na rua com o peito mais aberto, né? Com mais, vamos dizer assim, mais orgulho de ser quem você é. Confiança, né? Segurança, não é só se exatamente, vestir para hoje, né, gente? Eu falo que isso é muito importante. Hoje é o que a gente tem, tudo bem, eu vou me vestir para hoje, mas quem que eu quero ser no futuro?
Aonde eu quero chegar? Então, é já começar a pensar hoje, da forma que eu me visto, da forma que eu me coloco, onde eu quero alcançar, o que, que eu quero alcançar. Por exemplo, alguém que está numa empresa, às vezes, visualizando, né, a chance, a possibilidade de ocupar um cargo um pouco maior, né, subir ali na empresa. Então, assim, é vestir-se também para onde eu quero chegar, né? Com aquele empoderamento, com aquela força, com aquela credibilidade, com aquela acessibilidade, qualquer que seja a intenção daquela pessoa, é ela se vestir pensando no agora e também no depois. E eu acho que é isso, é para construir novas relações, né? A gente também se comunica muito e se acaba se encontrando com pessoas que, né, gostam ali das mesmas coisas que a gente, tem às vezes os mesmos olhares, então faz com que a gente se conecte também com pessoas que a gente tem a ver ali, né, e se enxerga numa conexão. E uma coisa interessante, eu ia te fazer essa pergunta, mas eu vou responder primeiro, depois você complementa, que é sobre um fato curioso. Por que eu estou trazendo isso? Porque na conversa com você um tempo atrás, me deu um insight em mim de falar assim, eu sou uma pessoa que sempre usei muito brinco, pulseira, anel, porém eu vim para um lugar que é frio, sei lá, 8 meses no ano, que tem neve uns 6 meses no ano, então eu perdi a vontade de usar anel, pulseira, porque toda hora você tem que estar tirando e colocando luvas, então para mim não faz sentido você ter anel. Colar, então, nem se fala, porque ou você tá de cachecol, ou você tá com uma blusa mais fechada, né? E os brincos por conta de gorro e etc. Então, assim, eu me vi uma pessoa entrando mais na questão confortável em todos os sentidos. E hoje eu tô repensando isso. Gente, como que eu posso manter isso que eu sempre gostei? Eu tinha, assim, muitos anéis. Eu sempre fui uma pessoa de brincos enormes. E eu perdi isso, sabe? Assim, é aquilo que a gente estava falando. A gente acaba entrando no ambiente em que a gente está. Exato. Mas como que eu vou conseguir me manter tendo essas dificuldades? Porque eu ainda fiquei pensando nisso, né? Eu acho que assim, tem coisas que não dá pra gente fugir, né? Não tem como realmente. Se eu vou colocar um gorro porque tá muito frio, eu vou pensar no meu bem-estar. Eu não quero passar frio, então eu vou pensar em vestir um gorro do que eu estar com o meu brinco lá, que, né, talvez que eu quisesse usar. Então, acho que assim, no momento que a gente tem que usar a luva, tem que usar o gorro, tem que usar um cachecol, se a gente ainda consegue, às vezes, botar um cachecol por cima de um colar, às vezes, dependendo do brinco, a gente consegue colocar o gorrinho, a luva também depende, mas incomoda. Então, acho que assim, a gente usar desses artifícios, óbvio, para se proteger do frio, mas naquela oportunidade que a gente vai tirar o nosso gorrinho, vai tirar o cachecol, a gente ter algo para mostrar. Então, assim, estou colocando aqui talvez uma dica que é talvez o que eu levaria. Um saquinho, alguma coisinha, sabe? Que nem, por exemplo, eu estou dando esse exemplo porque depois eu vou dar um outro em seguida. Então, leva um saquinho com, né, o brinquinho ali, com o seu colarzinho, né, com o seu ear cuff, para você colocar isso depois, porque ele vai ser o complemento daquela imagem, porque provavelmente você vai tirar, você vai chegar na casa de alguém, você vai tirar e você vai estar lá toda desprovida daquilo que você pensou, né, em usar. E até você vai talvez se sentir desconfortável, porque, poxa, eu queria estar mais legal, mais arrumada, mas não deu. Então, assim, uma dica é levar junto com você isso, e depois que você tirar o seu gorro, tirar o seu cachecol, a sua luva, você poder usar os seus acessórios. Na rua, não vai ter como. Então, você trabalhar bem esses acessórios. Então, você ter um cachecol que está ali legal conversando, porque ele é um acessório também, né? Tanto o gorrinho quanto o cachecol, eles são acessórios e fazem parte da imagem do look também. Então, é pensar num tecido legal que esteja ali me esquentando, mas ao mesmo tempo que tem uma textura bacana em cima da minha roupa, que ele tem uma combinação de cores legal, harmônica com o restante do meu look, o gorrinho também. Então, não deu para eu usar um acessório como um brinco, um colar, tenta pensar em como você exaltar esses outros acessórios. E a mesma coisa, por exemplo, os sapatos, né, gente? A gente aqui no Brasil agora muitos fazem, né? E isso até mesmo por questão de higiene, mas de tirar os sapatos antes de entrar em casa, né?
Pra gente, quando vem morar aqui, chega a ser um choque de realidade. Você veste aquele seu sapato bonitão, chega na casa da pessoa, tem que vestir, tem que tirar. Então a gente acaba tendo que se preocupar mais com a meia que a gente está vestindo para ver se não tem aquele furinho, se ela está de acordo, do que com o próprio sapato. Mas é isso, gente, é a gente se adaptar ao meio, a gente teve que fazer essas certas adaptações. Mas também não é por causa disso que eu vou deixar de vestir aquele meu sapato que eu gostaria só porque eu vou na casa da pessoa, porque quando eu sair de lá, eu vou ter que vestir aquele sapato de novo, né? Então, é isso, eu acho que a gente tentar ali, das ferramentas que a gente tem, trazer o que a gente gostaria de usar. E, né, e entendendo se faz sentido ou não. Se adaptando, né? Ô Marina, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades que você enfrenta nessa carreira, né? Nesse setor que você decidiu empreender aqui. O que é mais difícil de superar? Vamos lá. Dificuldades para falar em relação à minha profissão, a dificuldade é o quê? Muitas pessoas, às vezes, os americanos ou até pessoas de outras culturas, quando vão contratar o serviço, às vezes eles acham e veem muito meio que intrínseco ali, eu vou contratar uma profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me identificar com aquele profissional que eu estou contratando. E como que vai ser essa identificação? Pode ser através do que eu falo, da forma com a qual eu me expresso, o conteúdo que eu venho abordar, ou até mesmo a forma com a qual eu me visto e me apresento. Às vezes as pessoas vão se identificar porque vão ter um estilo parecido, como vão ter aquelas também que vão dizer, nossa, mas será que se eu for fazer a consultoria com a Marina, ela vai me vestir igual a ela? Mas meu estilo não é igual ao dela, né? De onde que ela vem? Ela é brasileira? Talvez ela vai me vestir com roupas mais curtinhas, roupas mais justas, com um monte de cor que não é o que faz parte de mim. Então, assim, na verdade, é aquilo que eu falei de novo, a imagem, ao mesmo tempo que ela é um facilitador, ela também gera essas informações para as pessoas que vão me contratar. Então é isso. Primeiro essa conexão com o público, com as pessoas, ainda mais de uma cultura diferente, né, do que a que eu venho. Então as pessoas às vezes ficam meio assim, talvez um pouco mais receosas às vezes de contratar um serviço, porque não sabem como esse serviço vai ser prestado por ser uma profissional que não seja da cultura americana. Só para dar um exemplo para vocês, eu tive que estudar, então não vou dizer uma dificuldade, mas um desafio. Em todo lugar que eu moro, seja na Alemanha ou seja aqui, eu tive que estudar a cultura. Eu tive que estudar o comportamento. Por quê? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles são muito sazonais no vestir. Então, entrou o verão. Eu gosto de vestir cores mais claras, cores mais vivas, né? Mais solares. O inverno, o outono, eu vou para os tons mais terrosos, os mais neutros, os mais escuros. O feriado de 1º de setembro, se eu não me engano, que é o Labor Day, a partir desse feriado, eles não usam mais branco, porque é como se fosse um encerramento já daquela época de calor, verão, né? Para um início dali de um outono, então já começa a se mudar. E eu, como profissional da área, eu tive que incorporar esse conhecimento para eu poder entender como que aquelas pessoas funcionavam, como que os gostos delas funcionam, como que é a rotina delas, né? Como que elas se comportam. Então, eu não vou dizer que foi uma dificuldade, mas é aquilo, é um constante estudo, é um constante aprendizado para eu poder aplicar sempre o melhor que eu puder e sempre carregada de muita informação e conhecimento. Então, eu não vou dizer que foi uma questão, um problema, mas é isso, eu acho que essa adaptação, né, de um mercado diferente, eu acho que é o que mais impacta quando a gente vai trazer um negócio ou um produto, talvez.
Nossa, isso é muito interessante você falar, porque a gente sempre comenta como que as estações do ano que são bem marcadas e em toda toda profissão a gente sempre vê que isso realmente é o que leva, né, o seu negócio, ele vai de acordo com as estações do ano mesmo. É muito interessante a gente perceber isso gradualmente em todas as profissões. É muito doido Exatamente. E isso. até mais uma Isso vez, para mim. descobrir também um pouco, por exemplo, a tecnologia dos tecidos. Quando eu cheguei, até mesmo, a gente fala consultora, a gente passa pelos nossos perreios em relação à consultoria de estilo também, porque a gente também está aprendendo, está entendendo as coisas, como elas funcionam. A gente também tem os nossos bad days, né, e os nossos momentos. Mas então, as roupas de frio que eu trouxe do Brasil na época, quando eu cheguei aqui, não serviam para cá. Elas não me traziam o quentinho e não me supriam o frio que a gente encontra, não supriam o frio que a gente encontra aqui. Então eu tive que pesquisar, eu tive que me informar quais eram os tecidos melhores, quais eram os mais tecnológicos que iriam suprir aquela necessidade, não só para mim, mas para eu poder indicar para um cliente, né? Segundas peles, como deixar um look com uma segunda pele um pouquinho mais estiloso e não com cara de, né, uma salsicha amarrada, às vezes, todo coberto daqui a lá. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa, né, tá ali, ainda mais quando se trabalha com culturas diferentes, que a gente precisa entender, né? E é tão gostoso a gente, né, inserir isso e ter o discernimento e ter a autoridade para falar sobre isso depois, então é muito legal. Pensando Sim. nisso, nesse seu aprendizado assim com a cultura americana, o que você levaria do americano para o brasileiro e vice-versa, nesse Olha, aspecto? falando de mim, e acho que um pouquinho do brasileiro Aham. também, a pontualidade. Porque para mim foi um negócio assim, não é que eu não sou pontual, gente, tá? Não vou denegrir a minha imagem aqui, não é isso. Não, Mas é você que eu é sou um pontual, a gente pouquinho. sabe. Não, eu acho que assim, né? A minha vida também mudou muito aqui. Ainda depois que eu tive filho, eu vi que a pontualidade para mim ela tem que começar muito antes para eu conseguir estar ali no horário marcado. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que o tempo de qualquer pessoa é valioso demais, né? Então, quando você está falando com o tempo, você está trabalhando com o tempo de alguém, eu acho que é muito valioso e importante. Então, eu acho que esse respeito da gente marcou algo, estar ali naquele momento, né? É o seu tempo, é o meu, a nossa agenda já é sempre tão corrida, com um monte de coisas, os horários ali sempre tendo que casar, né? Então, eu acho que eu levaria talvez isso, né? A pontualidade e eu acho que a praticidade, talvez, né? O americano às vezes tem aquela facilidade de falar mais a real, né? De não ter tantas tapas na língua. Não estou dizendo, né, que a gente pode falar o que a gente quiser de qualquer jeito, mas é aquela, né, aquela Diretos. sinceridade, aquele direto, É, né, a forma direta de ser que a gente, Objetividade, exatamente, que né? a gente brasileiro ainda tem um mimimi, né, ai, falou daquele jeito, vai levar para o pessoal ou não, então eu acho que é isso, essa da gente se impor um pouco mais também e ser mais prático, ser mais, não ter medo de falar aquilo que a gente, né, acha na hora, que a gente acha que é legal, que é importante, que é bacana ser dito. Então, acho que talvez essas duas coisas, né? Mas você diz, traria do americano para o Do americano, americano né? para o brasileiro. E do brasileiro para o americano? Eu acho que um pouco mais do borogodó. Borogodó, eu acho que eu uso muito o borogodó no vestir, né? Porque eu acho que é aquela pitadinha que eu acho que a gente tem, que mesmo que a gente esteja vestindo um look super casual ou qualquer outro tipo, a gente sempre dá um jeitinho de trazer um borogodó, de trazer uma coisa É, diferente, sabe? Que eu acho que brilha os olhos. Então eu acho que um pouquinho disso, sabe? Um pouquinho, acho que da nossa alegria, da a nossa espontaneidade. E eu acho que um pouco disso, do colorido. O brasileiro é um povo que gosta de usar cor, que gosta né, de transcender isso, de exacerbar essa alegria no vestir. Então, eu acho que eu traria um pouquinho disso para cá, saber mais essa diversão no vestir, sabe? Não essa coisa é. tão, sabe, protocolar, tão dura, né, rígida. séria, Eu né? acho que eu traria Séria. um pouquinho disso, um pouquinho desse borogodó aí, dessa interessância no vestir.
É muito legal, né? Porque assim, Legal. apesar de que qualquer um pode ser brasileiro, né? Porque a gente não tem uma cara Lógico. específica, você sabe quem é brasileiro se você observar um pouquinho a roupa, o jeito de andar, não precisa nem falar, não falou português. Teve um dia que a gente foi num passeio, e a gente estava em outro estado aí, num passeio, né? E um lugar que não tem brasileiro, em Kentucky. E aí, o que aconteceu? A gente foi visitar um lugar e aí a gente estava caminhando e tinha uma família caminhando atrás da gente. Aí sabe quando você olha assim para trás? Eu não ouvi português, mas eu olhei assim e falei, isso daí parece brasileiro. Quem E é esse aí foi negocinho? engraçado. É difícil de explicar, né? E aí eles foram aproximando e aí eles souberam que a gente era brasileiro, porque meu filho tava com a camisa do Brasil, né? Daí ele falou, brasileiros, né? Oi, tudo bem, vocês são brasileiros? Ele, como não, de Havaianas, né? Porque ele tava de Havaianas. É isso aí. Então a gente sabe, a gente reconhece, até mesmo de outras culturas que tem um pouquinho mais essa liberdade no vestir dessa forma, a gente acaba É, identificando é. ali, né, num todo. Então, eu acho que a gente trazer um pouquinho dessa nossa interessância, esse nosso borogodó, eu acho que seria bacana, dar uma mexida, uma chacoalhada. É verdade. Ô Marina, agora eu vou te Legal. fazer uma pergunta que a gente faz para todos os Que? convidados, que é muito Ai, profunda. meu Deus, Tá preparada? tô. Não sei. Você já teve essa experiência, né, na Alemanha, aqui nos Estados Unidos, já há bastante tempo fora do Brasil? E, para você, morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira? E por quê? Eu acho que assim, mais brasileira, pelo lado em que me é aquela coisa de você dar mais valor ao que ficou, talvez coisas que você antes não dava devido valor, ou então não se importava tanto, seja na rotina do dia a dia, né? Seja aquele vizinho que você encontra, né? Aquele caminho que você faz todo dia para chegar no seu trabalho. Então, algumas coisinhas assim que a gente sente falta. Então, isso me fez dar mais valor, me fez falar, nossa, como eu amo o meu país, como eu amo a minha vida, o que eu tive, né, e tudo que eu construí. Então, me traz mais esse orgulho de ser brasileiro. É, mas, ao mesmo tempo, o fato de morar em um lugar fora, me abre também para conhecer essa cultura, para absorver um pouquinho mais de como eles vivem, né? Como essa cultura vive, os gostos, e entender também quais delas podem fazer parte hoje da minha vida, né? Então, acho que é esse balanço. Então, assim, eu fiquei mais brasileira, eu acho que pelo fato de dar esses valores, e trazê-los comigo e tentar fazer com que eles permeiem na minha casa, na minha convivência com a minha família, mas ao mesmo tempo eu acho que eu já me tornei aquela brasileira é, camaleônica, que eu fui pegando um pouquinho da Alemanha, um pouquinho aqui dos Estados Unidos, e aos pouquinhos eu fui transformando essa nova Marina, né? Porque a gente vive, gente, em constante transformação. Constante. Constante. Seja de hoje para amanhã já tem alguma mudança que já fez uma transformação na gente. E a nossa imagem, ela segue isso, segue essa transformação. A Fê e a Clá, elas não são mais as mesmas de 10 anos atrás, tanto no vestir quanto intelectualmente, né? Então, é isso, a gente está em constante mudança. E eu fui aos poucos trazendo aquilo que fazia sentido para mim. Então, eu posso dizer que eu me tornei mais brasileira, mas uma brasileira mais americanizada e mais alemãozada, digamos assim. Né? Mais do mundo, né? Daqui, Uma brasileira do mundo. Exatamente. Eu me permiti, querendo ou não, vivenciar isso, mas com muito mais, acho que, orgulho e carinho pelo meu país, sabe? Então, acho que é isso. E a gente consegue ver isso em você, quando você conversa com a gente, assim, quando você fala do seu trabalho, é muito legal. Mas a gente está encaminhando para o final, que pena, tem muita coisa ainda que a gente queria conversar. Rápido! Pois é! E aí, encaminhando para o final, o que você falaria assim, para o imigrante brasileiro que
está tentando empreender fora do Brasil, que dica que você daria? Assim, eu já imagino até o que você falaria, mas vamos lá. Vamos lá. Assim, uma dica que eu acho que eu daria para, independente do negócio que você vier empreender aqui. Primeiro, saiba, vai estudar a respeito do país ao qual, né, você está inserido agora, como que o seu negócio poderia se dar aquilo, estudar um pouco o meio, estudar um pouco da concorrência, né? É importante você saber o que aquelas pessoas estão oferecendo para você também ter os seus diferenciais, né? Pensar em produtos diferentes. Se você é uma pessoa que você lida com o público, você gostar de conversar, fazer parte de comunidades, de rodas de conversa. Eu acho que saber o meio que você está inserido é muito importante, ainda mais se você lida com pessoas, né? Com o ser humano. Então, eu acho que, para mim, é isso. Eu acho que, por exemplo, você procurar, eu na profissão como consultora, eu trabalho com outros fornecedores, digamos, em paralelo. Então, um cabeleireiro, uma pessoa que vai fazer ajustes em roupas. Então, eu saber qual que é aquele profissional cabeleireiro, aquele hairstylist, aquele profissional que eu me identifico, que eu consigo ter uma ideia, que eu gosto, né? Que eu acho que ele vai ser um profissional que ele vai me atender, vai conseguir atender os meus clientes de uma forma que é mais parecida com a forma com a qual eu penso, com a minha conduta de trabalho, a costureira, né? Às vezes eu vou levar primeiro uma peça minha para saber se aquela costureira, o trabalho dela é legal para eu oferecer para o meu cliente, porque eu gostaria, né, de oferecer para o meu cliente aquilo que eu vou ter para mim. Então eu vou olhar, eu vou analisar, foi legal, o atendimento foi bom, não foi. Então acho que assim, depende muito do seu negócio, mas eu acho que o principal é você estudar muito ali o meio que você está inserido, a cultura, as pessoas, e não desanimar. Não é uma coisa que vai vir de uma hora para outra, exige muito trabalho, ainda mais se você empreende sozinho, né? Muitos pensam que às vezes se você vai empreender, você vai trabalhar menos. Não, não, não. Ao contrário, você vai trabalhar o dobro para quem sabe lá na frente você colher os frutos e você conseguir trabalhar, desacelerar um pouquinho. Mas eu acho que é isso. Se você está a sua vontade, é o teu sonho, às vezes você vai ter que se apertar um pouquinho, remanejar algumas coisas ali, mas continue, não desista, porque pode ter certeza que é um propósito que você tem na vida de alguém. Então, é isso, acho que esse é o meu conselho. Nossa, foi muito legal, Marina. Não sei nem como agradecer a sua participação. Eu acho que esse trabalho ele é incrível por si só, né, para qualquer mulher, mas principalmente para nós imigrantes. Ele, como a gente comentou, ele traz essa força, né, esse redescobrimento. Muito obrigada pela parceria aqui com o canal. A gente está super feliz, super entusiasmada com essa parceria. Eu tenho certeza que vai ser muito boa para todas, né, para o pessoal que está assistindo, para a gente, para você, vai ser assim incrível. Já está sendo. E as pessoas podem te encontrar onde Então, no agora? Instagram, né, no @Mavieira Consultoria. Quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, qualquer coisa, só lá mandar um direct para mim. E aí a gente, né, consegue conversar. Se quiser saber mais a respeito da consultoria também, um universo muito vasto, é muito grande e é personalizado. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só me seguir. Eu sempre estou tentando postar, trazer conteúdos que vão fazer a diferença também. E eu é que agradeço, meninas, eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, agradeço a abertura de vocês terem se disponibilizado a abrir, a me ouvir, a trazer isso para vocês, né? Então eu fico muito feliz e eu falo que esse é o meu maior ganho, é o meu maior pagamento, quando eu consigo ver um antes e um depois, e não por dizer, nossa, olha o que eu fiz. Não, o que eu fiz aquela pessoa sentir. Qual foi a sensação que eu fiz ela sentir quando ela se viu, sabe, daquele jeito no final, depois de passar por todo o processo. Então, esse é o maior pagamento que eu tenho, o meu maior ganho. Então, eu gostaria de aproveitar e agradecer vocês pelo espaço, pela oportunidade,
Eu espero que o podcast cresça cada vez mais, que vocês possam inspirar muitas mulheres, inspirar muitas pessoas e trazer mais informação para aqueles que estão aí migrando, voltando para os seus países, empreendendo, seja o que for. Muito obrigada, meninas, e gratidão, gratidão mesmo. Eu também queria agradecer demais, porque é a oportunidade da gente ter um apoiador para o nosso canal, isso vai fazer crescer a gente enquanto profissional dessa área. Então, assim, obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade mesmo. Eu que agradeço, é isso, transformando vidas, vamos lá! Uhul! É isso. Agora eu vou deixar só uns recadinhos, lembrando o pessoal que todo domingo tem episódio novo no canal, para lembrar de curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E sim, tem os meus recadinhos, que sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, tem a nossa playlist que chama Inspirações no Spotify, então clica lá, tem um monte de música maravilhosa brasileira para inspirar o seu dia. Mas, para a gente ter certeza que você chegou até o fim desse episódio, comenta pra gente aí, #Borogodó. isso aí. O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Ô de casa! O de Casa.